Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Efraim Marcelo. Eu estou gravando aqui minha tarefa do meu projeto um de previsão de séries temporais com métodos estatísticos. Então esse projeto, primeiro projeto, ele visa em a gente utilizar os métodos estatísticos vistos em aula para que a gente consiga aplicar esses métodos em cima de dados temporais, sejam públicos, eh, e que a gente consiga comparar, né, esses dois métodos e ver para previsões, né? Então, exatamente a gente vai estar usando aqui o notebook Python, né, notebook Colab, né, com a linguagem Python. E, enfim, a primeira coisa, né, a gente foi escolher um dataset de uma série temporal. Escolhi um dataset que é realmente bem conhecido aqui para estudos, mais e práticas. Ele é bem simples aqui, ele, enfim, envolve tem os meses aqui relacionados ao ano, então 1956, 50 por mês, né? Enfim, é da produção mensal de cerveja na Áustria. Então, não sei se é Austrália ou Áustria, mas enfim, realmente não tem essa descrição aqui. Mas é uma série temporal aqui exatamente do. Ele vai indicar a produção de cerveja daquele mês. E a gente tem dados desde 1956. Então é bastante dado aqui para a gente mostrar. E, enfim, eu fiz o download aqui desse CSV. E aqui eu começo no meu Colab, né? Aqui onde eu já deixei tudo preparadozinho. Onde aqui eu baixei esse dataset, já fiz o download e aqui a gente começa. Eu já inicio com essas características aqui, as configurações iniciais de instalar, porque futuramente vai ser necessário aqui durante o estudo. E exatamente nessas versões aqui para não dar conflitos. Mas aqui eu resolvo as importações e por fim a gente realmente começa aqui a baixar os dados. A gente está com esse CSV, a gente tem um data frame, né? Sendo que vamos manipular ele da devida forma aqui para ficar mais simples, né, da gente manusear durante o nosso estudo. Então, eu trabalhei com pandas, renomeando aqui as colunas e também deixei para o index ele resolver a parte do. Eu deixei para a data ser o index, né? E que aí sim a gente consiga ter uma série temporal condizente. Então vai ter o date como índice e o value aqui, que seria exatamente o valor da produção de cerveja mensal daquele mês. E aqui a gente começa a explorar, né? Assim, dar os primeiros plots. Então, aqui a gente. Aqui eu fiz um plot, ele tem realmente bastante dados, como eu disse ali, desde 1956. Então, são bastante. A gente já consegue, enfim, à vista de olho, observar algumas coisas. Primeiro, que o crescimento, né, da produção. Sendo que a gente começa a ver também essas questões de sazonalidade, enfim, são questões mais que a gente é, enxerga à vista de olho, né? E aí a gente começa com aquela. Um, a gente vai estudar essa estacionariedade, se ela tende a, chegar na estacionariedade ou não. E aí a gente começa ali com aquele estudo, né, assim, simples do, como é, que a gente utilizou umas técnicas vistas em aula exatamente para testar essa sazonalidade com os valores entregados. Eu fiz aqui, mas o professor ele disponibilizou dentro de um outro estudo um teste de sazonalidade, uma função que também facilita. Eu fiz aqui em cima, mas aqui ele já mostrei até com os logs, né, em cima desse ponto. Enfim, a gente fez, né, o teste do Dickey-Fuller, onde o p-value ele indicaria exatamente essa, essa similaridade, né? Como eu já tinha feito aqui em cima, ele tinha dado maior do que 0,05, que aqui, ó, ele deu 0,17. Então a gente já tende a dizer a observar que essa série não é estacionária. Então a gente vai vendo aqui, ela realmente tem um crescimento, mas
ela não está se estabilizando. Então, aqui a gente parte para outras comparações. E esses plots aqui são justamente para ver a autocorrelação. A gente percebe que se fosse realmente um outro ponto, né, para testar essa estacionalidade, seria que ele estaria sempre linear, linear, se fosse reto, constante. E aí isso aí também é outro indício da estacionalidade, sendo que como a gente percebe não está acontecendo isso. E onde está os picos é onde indica exatamente uma sazonalidade, que se a gente vê assim está perto entre os 12, 11, 12, aqui no caso a amostra seriam meses, né? Então a gente percebe essa sazonalidade aqui de 12. Então é, aqui a gente fez o plot, né? Plot com ele já deixa tudo bem preparado aqui, porque se não for estacionário, a gente vai ter que usar é, técnicas para trabalhar com esse sinal que não é estacionário. Estacionariedade, trabalhar com dados estacionários seria sempre o mais ideal, né? Só que na realidade a gente nunca tem isso. Então, por isso que a gente vai começar a manipular. Aqui, uma das formas de manipular os dados depois, quando a gente vê que não é estacionário, é exatamente a gente colocar os logs, né? Os logs, eles ajudam, principalmente também a, a deixar ele mais juntos, né? Uma escala, onde também a gente perceba. Tá quase como um ruído, né? Aqui, por exemplo. E o histograma, a gente usa também para ver a concentração, né? Exatamente. A gente percebe aqui que não é que seja uma gaussiana, mas que realmente tem uma concentração mais forte aqui no meio e vai diminuindo as bordas. Então aí a gente inicia o nosso modelo, né? Nossa comparação. A gente vai iniciar com dois modelos simples, que aí eu mesmo estou setando os coeficientes. A gente vai ter um ARIMA 5 com 2, que seria, no caso, a gente utilizar 5 valores passados para prever o próximo, que seria a parte autorregressiva. A gente estaria com o D1, que justamente porque a nossa série tem que ser diferenciada uma vez, visto que ela não é estacionária, né? Então a gente tem que remover essa tendência. E também utilizar, né, os dois erros de previsão anterior, no caso seria a parte móvel. E o Sarima já seria a parte que ele vê a sazonalidade, então ele tem partes coeficientes que são justamente para a questão da sazonalidade. Então a gente está com um ARIMA, né, basicamente com dois termos de autorregressivos. A gente tem diferenciação, também os termos de média móvel. E aí a gente vai ter agora, no caso, a parte sazonal com um termo de autorregressivo com sazonal. A gente vai ter a diferenciação também, igual. E no caso, ele vai agora ter o valor 7 ali exatamente para a sazonalidade dos períodos, que aí eu tô colocando como 7. Não é o caso o melhor modelo e tudo mais, mas ele é justamente para a gente iniciar, que seria exatamente são os hiperparâmetros meio que setados manualmente. Se a gente for querer testar tudo mais com vários outros modelos, aí teriam funcionalidades já separadas para isso. Mas esse, no caso, aqui seria como eram feito anteriormente. Então, a gente fez, né, exatamente ali o fit dentro desses treinos. Então aqui a gente justamente tem é, a nossa previsão em cima dos dados reais que a gente teve. A gente tem uma previsão, o laranja seria a previsão do Arima e a previsão do Sarim seria o verde, que a gente percebe que está distante do caso real, que é o preto. E a gente percebe no início, realmente ele consegue chegar perto, o que quando a gente dá um zoom, na verdade, não é tanto, mas
a gente percebe um péssimo desempenho. Basicamente, o Arima, principalmente aqui, ele manteve um caso reto e o outro, ele tem um pouco da sazonalidade, a sazonalidade, a gente percebe aqui uns picos e voltas, mas mesmo assim ele não se encaixou bem ao ideal. E justamente porque a gente não regulou os hiperparâmetros. E esses hiperparâmetros eles são muito importantes para o modelo, porque basicamente são eles que entendem. E aí existem técnicas que realmente ajudam, principalmente para esse ponto. Seria o Autorima, que a gente importa aqui. E é justamente porque eu fiz aquelas importações no início, para resolver alguns conflitos de biblioteca. Mas, enfim, esse Autorima é uma forma da gente principalmente conseguir, no caso, fazer vários testes e tudo mais, e ele encaixar, ele entender qual o melhor hiperparâmetro com as métricas. Então, ele faz muito teste, isso aqui realmente demora, ó, até a gente ver aqui ele foi rodando realmente todo o processo. Inicialmente, eu fiz com uma sazonalidade. E como eu já sabia, mais ou menos ali, visto de olho, por exemplo, ali, ó, aqui entendendo essa, a gente pode iniciar mais pra ali. Pronto. Se ali a gente percebe que vai de ano em ano, mais ou menos, que seriam os 12 meses, então eu já iniciei ali com sazonalidade anual. Eu posso fazer, né, trimestre, trimestre, 4, enfim. Eu fiz de 12 aqui, 12 meses, um ano. E aí a gente teve um Sarimax aqui com os modelos hiperparâmetros já feitos. E aí, basicamente, agora sim, com o modelo escolhido, aí eu fiz o fit e aí eu fiz a previsão. E deu nesse data frame aqui, seria o meu modelo um seria esse realmente respeitando a sazonalidade. E aí a gente viu a previsão com a Arima, com alto Arima, né? E a gente percebe já que aqui, ó, ele bem melhor do que a gente tinha visto anteriormente. Aí aqui dando zoom, a gente consegue ver exatamente essa sazonalidade sendo já descrita um pouco com só com ajuste de hiperparâmetros. É claro que não é o caso ideal, no caso perfeito, ele não encaixou 100%, mas que a gente já consegue ver que modelos simples, eles conseguem sim entender, compreender, isso aqui foi uma previsão, e enfim, só com base nas estatísticas dos dados. Então, modelo simples. O que a gente percebe é que, por exemplo, que, enfim, está perto do ruído branco, por exemplo, ou isso aqui a gente estudando aqui os resíduos, percebe que está aqui com ali a teórica, né? E estamos chegando perto do caso aqui gaussiano, por exemplo, também, a densidade. Então, o que a gente fez ali com a diferenciação ficou bem. E aí agora eu vim para o caso, vou comparar agora com a sem sazonalidade, que aqui a gente tinha feito o autorema com a sazonalidade já porque eu já tinha uma ideia, né, vista da imagem. Só que aí, por exemplo, aqui pronto, eu selecionei, eu coloquei, né, seasonal false, e aí eu não coloquei o M, porque aí já não faria mais sentido. E aí ele fez também, isso aqui é um processo até que foi bem mais rápido, por exemplo, porque ele não tinha todos os outros hiperparâmetros para fazer. Então você vendo ali com a sazonalidade tinha feito lá para casa dos 2 minutos, esse código que rodou já em 7 segundos. Ah, aí aqui ó, ele best model, basicamente, aqui quando a gente vai mostrar ele foi esse o melhor modelo com os hiperparâmetros escolhidos. E aí aqui a gente fiz aqui o plot. Esse já com o Arim, né, no caso. E aí a gente percebe que, ó, realmente não bem a sazonalidade quebra totalmente esse modelo, ele não pega bem. E aí aqui, por exemplo, já uma comparação entre os dois, né, o que eu fiz, ou seja, foram os melhores modelos escolhidos para esse caso, tanto pelo Arima quanto o Sarima. E aqui, por exemplo, o caso real preto, o caso azul seria a previsão pelo Sarima, que aqui, na verdade, está ao contrário, né? Basicamente, realmente, o Arima é o vermelho. Faltou corrigir isso aqui. Vou corrigir aqui para enviar. Mas, realmente, aqui, ó, o Sarima seria esse azul.
E o anime seria esse aqui, que ele não pegou bem a sazonalidade, ele tava quase descrevendo até como um caso crescente. Enfim, foi isso basicamente. Foi, acho que um caso bem simples, projeto, para comparar séries, modelos, né? Enfim, uma mesma série temporal. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Agradeço a todos aqui pela atenção. Muito obrigado. Até a próxima.